Estamos começando o programa Mensagem por Elas. É uma alegria imensa ter esse espaço para nós mulheres abrirmos a palavra de Deus e chegarmos pertinho de você. Eu quero me encontrar com você junto com outras mulheres aqui nesse cantinho, um espaço bonito, um cenário aconchegante, uma proposta que tem um significado todo especial. Nós mulheres e a palavra de Deus, tudo a ver. Eu sou pregadora desde muito tempo. Desde que a palavra me alcançou, eu me vi tão apaixonada por ela que comecei a falar. Não sou a que mais tem técnica ou que saiba fazer com toda a maestria que outros fazem e que é tão bonito de ver. Mas eu posso dizer que eu e outras mulheres que passarão por aqui viremos com muita paixão, com muito desejo de que esta palavra, como ela arde em nosso coração, possa arder em seu coração também, porque é a palavra de Deus. Eu quero ter muitos momentos especiais aqui com você. Nós nos unimos com outros que também são boca de Deus na terra para anunciar a graça e o amor de Jesus Cristo. Eu particularmente penso, há mensagens que ditas por uma mulher têm um significado ainda mais especial. Porque há dores que são muito nossas, porque há uma visão de mundo que são muito próprias do gênero feminino, porque nós mulheres tantas vezes queremos dizer do nosso jeitinho, mas como eu já disse e volto a dizer, sem contudo jamais perder a essência, o poder da palavra, porque é esta palavra que nos move a estarmos aqui na Novo Tempo, fazendo com tanto carinho mais um programa para você. A Mensagem por Elas está no ar e eu convido você a ficar aqui com a gente. Estamos só começando e eu volto daqui a pouquinho com você e a Bíblia Sagrada. Eu não perco a oportunidade de convidar você para estudar, para conhecer, para se envolver com os temas que são fundamentais para o bem-estar da sua família. Eu tive o privilégio de, neste ano, produzir junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo esse material que tem chegado às mãos de milhares de famílias. Talvez só falte você. Esse guia de estudo é para pais que estão interessados em fazer algo a mais. Claro que muito já tem sido feito, mas e se nós nos unirmos no conhecimento para aplicarmos a educação dos nossos filhos? E se nós buscarmos na palavra de Deus instruções e instrumentos para aplicarmos ao bem-estar da família na relação pais e filhos? Pais preparados, filhos de caráter, escrevi com muito amor, com uma equipe de apoio também, afinando tudo para que seja de grande influência para a sua família todo o conteúdo que aqui está. Entre em contato com a gente, tem no cantinho da tela aí um QR Code para você direcionar a câmera do seu celular, ser dirigido ao site onde você vai se inscrever e pedir o seu guia de estudo. Vai chegar para você completamente grátis, não vai pagar nada, não chega nenhum boleto junto. É para você ter mais uma ferramenta de apoio no cuidado com a sua família. Eu espero que você possa usufruir disso, pedindo o seu guia de estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aqui nós vamos tratar sobre a obediência dos filhos, nós vamos tratar sobre a saúde emocional dos pais, nós vamos tratar sobre jogos eletrônicos, sobre os eletrônicos em si, como lidar com as telas, nós vamos falar sobre abuso sexual, como prevenir as crianças, como ajudá-las a ter compreensão desse tema e muito mais no Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. Entre em contato com a gente, pede, nós vamos enviar com muito amor para você. Agora nós vamos estudar a palavra de Deus propriamente dito e eu peço que o Espírito de Deus nos auxilie, que a palavra de Deus chegue ao meu e ao seu coração, ungida pelo Espírito Santo para que haja entendimento, para que o meu coração, o seu coração, seja como terreno fértil e que possa dar frutos para a glória de Deus e para que nós tenhamos uma vida de entendimento a respeito da vontade de Deus.
Em se tratando de entendimento da palavra de Deus, você sabe, há muitas controvérsias, há muitas divergências, mesmo entre nós cristãos. Como é que nós vamos lidar com pensamentos tão diferentes, tão divergentes, igrejas e teologias que muitas vezes se confrontam a respeito de textos que aparentemente são tão claros, tão nítidos? Por que será? Será por nós estarmos muitas vezes cheios dos nossos preconceitos? Será por não estarmos abertos a, de fato, deixarmos que o texto se explique, que a palavra, numa impressão de quem verdadeiramente quer encontrar o que está escrito, toda a verdade nela explícita, especialmente para quem cava mais profundamente para encontrar? Será que você e eu estamos verdadeiramente abertos para o assim diz o Senhor? Um dos temas muito divergentes tem a ver com a lei de Deus. Há muitos que creem que a lei de Deus é passada. Em Cristo, a lei não tem mais sentido. Você deve saber do que estou falando. Há muitos que creem que a lei de Deus já não deva mais ser um tema apropriado para nós cristãos na nova aliança. Mas o que será que a própria palavra de Deus, especialmente o que Jesus Cristo diz a respeito da lei de Deus? Eu quero convidar você a vir comigo em parte do discurso de Jesus Cristo, mas uma parte bem extensa do discurso de Jesus Cristo no Monte das Bem-aventuranças. Jesus Cristo, no Monte das Bem-aventuranças, ele traz palavras de conforto, palavras de acolhimento e numa extensa expressão da sua vontade às multidões, Jesus Cristo separa boa parte da sua fala a respeito da lei de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, deixando que o Espírito Santo toque o seu coração, para que junto comigo nós vejamos o que Jesus Cristo disse no Monte das Bem-aventuranças a respeito da lei de Deus. O discurso de Jesus está no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, mas eu vou me deter com você especialmente no capítulo 5, justamente o primeiro deles, a partir do verso 17. Por conta do tempo, não será possível lê-lo todo por completo. Mas, capítulo 5, a partir do verso 17, Jesus Cristo começa a dizer: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, ele não veio desmerecer ou anular ou invalidar o que havia sido escrito até ali. Jesus Cristo vai então dizer a respeito da lei com reforço. Seguindo a leitura, a partir do verso 17, Jesus continua dizendo: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Por menor que seja, uma partícula que seja da escrita, do alfabeto, o que fosse de menor importância, considerado assim aos olhos de muitos, Jesus Cristo diz que nada deveria ter sido retirado dela, ou nada deverá ser retirado dela, até que céus e terra passem, a lei de Deus permanece. Estas não são palavras de Moisés, estas não são palavras dos que pregam viver debaixo da lei, são as palavras de Jesus Cristo exaltando a lei de Deus, entregue pelo próprio Deus, como sendo a expressão do seu governo, a lei do Senhor. Ela aparece no Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho precioso tudo que cai da boca de Jesus Cristo. E fico atenta à maneira como ele me entrega a palavra, que é a sua palavra, a verdade absoluta. Então, Jesus Cristo continua dizendo que aquele que desconsiderar o ensino da lei, eu vou me ater às exatas palavras de Jesus Cristo para você considerar como elas são claras, contundentes. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo
no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Quem ensinar a palavra, quem ensinar a lei de Deus, segundo Jesus Cristo, será tido como grande no reino dos céus. Jesus Cristo está falando da lei de Deus. Para que não reste nenhuma dúvida, Jesus Cristo não passou por ali. Ele continua tratando da lei por mais um tempo do seu discurso no Monte das Bem-aventuranças. Jesus Cristo ainda vai dizer: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus Cristo começa a falar de uma maneira que ainda mais me chama a atenção. Ele diz que eu preciso buscar maior justiça do que buscavam os escribas, os conhecedores da lei, os que ensinavam a lei, os fariseus, aqueles que eram extremamente zelosos. Jesus Cristo diz: eu quero mais de vocês do que eu espero deles. É Jesus Cristo. Ei, é Jesus Cristo quem está falando. Eu espero mais de vocês do que aquilo que os escribas e fariseus me entregam. Eu acho linda essa palavra, porque é uma palavra de ensino de Jesus Cristo com toda a clareza do padrão alto que ele espera de mim e de você. Jesus Cristo não veio rebaixar, Jesus Cristo nos veio colocar num patamar mais alto. Jesus Cristo veio nos tirar por alto, para cima. É isso que Jesus Cristo quer. Ele quer mais justiça, quer mais amor, ele quer mais demonstração do Espírito de Deus. Ele quer mais, em lugar de rebaixar, a lei de Deus ergue. Jesus Cristo levanta a régua lá em cima. Você vai ver. Ele diz mais. Continuando, agora eu vou me adiantar um pouco mais na leitura para que Jesus Cristo explicite o que está no seu discurso que deva ser aplicado hoje para mim, para você. Ele vai falar da lei de Deus, precisamente. Ele vai falar nas demais expressões sobre a lei de Deus, aquela conhecida desde o Sinai. No monte do Sinai, Jesus Cristo entregou a sua lei. E não é de outra lei que Jesus Cristo está falando aqui, é daquela lei. Quer ver? Então lê comigo. Você está com sua Bíblia na mão? Você tem a Bíblia em mãos? Ou uma caneta, um papel, alguma coisa para você anotar? Ou depois em oração e com o coração aberto para o Senhor falar, para calar o teu preconceito, o teu medo, o teu desentendimento. É próprio de nós, mas sejamos bons alunos na escola de Cristo. Cristo nos quer ensinar. Jesus Cristo é chamado de mestre justamente para nos ensinar. Nós somos discípulos, seguidores de Jesus Cristo, temos coração ensinado por Cristo, então permita-se ser ensinado. Se porventura não lhe chegou ainda ao entendimento esta palavra, hoje é dia de a palavra falar a você. Então Jesus Cristo diz, para fazer menção de que a lei de Deus, sobre a qual ele está falando, é a lei entregue no Monte Sinai, Jesus Cristo diz: lá vocês ouviram falar o que foi dito ali, não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Ele está falando ou não está falando da lei de Deus, não matarás? Ele está falando do não matarás. Eu, porém, vos digo, o que será que Jesus Cristo diz a respeito do mandamento não matarás? Será que ele vai invalidar? É o mandamento da lei de Deus, se a lei passou, então como é que agora aparece o mandamento na boca de Jesus sendo validado por ele? Mas Jesus Cristo vai pegar o mandamento como quem dizendo, vocês ouviram dizer não matarás, eu, porém, vos digo o quê? Olha só, vem cá comigo. Olha as palavras de Jesus. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Jesus Cristo não banaliza o não matarás, ele radicaliza o não matarás. Ele radicaliza de tal maneira que ele vai à expressão ir ao inferno. Caso você odeie o seu irmão, você se ire contra o seu irmão, até mesmo se xingar o seu irmão, se insultar o seu irmão. Antes a lei era mais suave. A lei era mais tranquila, era só não matarás, nunca matei ninguém. Jesus Cristo diz, ei, é um pouquinho mais alto, é não insultar o seu irmão, é não xingar o seu irmão. Jesus Cristo leva a sério. Ele tem um padrão alto da experiência de fé para mim, para você. E mais, será que ele continua falando sobre os mandamentos da lei de Deus? Quando Jesus Cristo disse que ele não veio anular, que ele não veio invalidar, mas veio para, submetido à lei, viver a lei, que é a lei do governo de Deus, o que mais Jesus Cristo tem a declarar que prove que ele está falando dos 10 mandamentos, das 10 palavras do decálogo de Deus? Ele vai citar outros mandamentos. Ele vai citar, por exemplo, no verso 27, vocês ouviram falar, vocês sabem o que foi dito, não cometa adultério. Essa é a regra, esse é o mandamento, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com olhar impuro, quem olhar para um homem com olhar impuro, quem desejar com impureza de alma, já cometeu adultério em seu coração. A régua é para cima, o nível é mais para o alto. Ele nos chama a algo superior. Antes, adultério era só deitar com outro que não fosse o seu marido, sua mulher. Adultério, adúlteros. Jesus Cristo, porém, diz, na nova aliança, não é mais só deitar. Não é só mais sexo, conjunção carnal, encontro. Não! Agora pensou impuramente, desejou um homem e uma mulher que não lhe pertencem em aliança. É adultério. Essa é a lei do Senhor. Jesus Cristo não veio anular, Jesus Cristo veio ensinar a profundidade da lei. Jesus Cristo veio ensinar que o governo de Deus é santo, justo, como a sua lei, segundo a palavra, é santa, justa e boa. E eu acho maravilhoso que este ensino tenha vindo da boca de Jesus Cristo, esteja no Evangelho, Evangelho de Mateus, no Monte da Bem-aventurança ou das Bem-aventuranças. Está lá Jesus enaltecendo a lei de Deus, está Jesus engrandecendo o governo de Deus na sua lei e nos fazendo considerar. É sério, é santo, é mais, é profundo. É divino, é comprometedor, é exigente. O amor de Deus é exigente, a lei de Deus é exigente, porque Jesus Cristo deu a vida de tal modo em que Ele próprio se faz santidade por nós. Não é que nós somos santos por guardarmos a lei de Deus, é que nós somos santos por Jesus Cristo. Em Cristo a santidade nos toma, a santidade nos preenche, cria em nós nova natureza e agora, como Cristo foi obediente, o Espírito Santo também me faz obedecer. Mas como obedecer se não sei? O que não sei? Como obedecer se não entendo? Como obedecer se outras vozes dizem já não tem mais validade? Mas entre todas as vozes, escute a voz de Jesus. Escuta a voz de Jesus. E ele continua ainda tratando da lei de Deus. Vai dizer assim, a partir do verso 31, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera.
E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Jesus Cristo está dizendo, não é simplesmente escrever uma carta de divórcio, não é somente ir no cartório e liberar a mulher porque você não quer mais estar casada com ela, ou porque você não quer mais o marido porque não quero, não gosto mais, acabou e vou embora, dou-lhe carta de divórcio. Jesus Cristo diz, No outro momento, já ao falar de casamento, Jesus Cristo vai ser ainda mais contundente ao ponto de explicitar que desde o princípio o casamento é casamento. Os seus discípulos ficam tão surpresos de que a régua de Jesus seja tão para o alto que eles vão dizer, então é melhor não casar? E Jesus Cristo diz, é verdade? Há coisas que somente é para aqueles que receberam de Deus, que ouviram de Deus essa verdade. Os discípulos ficaram tão chocados de que a lei de Deus é desta magnitude que eles pensaram, então é melhor ficar solteiro para não se comprometer. A lei de Deus, ela está presente no Monte das Bem-aventuranças. E ali, pelo próprio Jesus, ela é declarada santa, verdadeira e praticável por mim, por você, segundo a graça de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo, que produz em nós uma natureza para obedecer, contrariando a nossa natureza carnal, caída, que briga contra o Espírito para deixar prevalecer o pecado em sua alma, transgredir a palavra, transgredir os mandamentos, ser inimiga de Deus. Mas o Espírito de Deus nos faz amigos do Senhor em Cristo Jesus, para, como Jesus, vivermos em obediência. Ainda diz mais Jesus Cristo no Monte das Bem-aventuranças, a respeito de considerarmos quão urgente é termos essa atenção à vontade de Deus. Ele vai falar sobre juramentos, não jurarás. Antigamente era dito apenas assim, não faça um juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Jesus Cristo continua puxando para cima, o entendimento para o alto. Vocês ouviram o que foi dito, diz no verso 38, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe bater numa face, ofereça outra face para lhe bater. Isso é muito difícil. Ele vai dizer, vocês ouviram dizer a respeito dos inimigos, assim, odeie ou ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Jesus Cristo vai dizer diferente. E ele vai dizer algo que talvez não caiba em mim, em você naturalmente. Talvez não, com toda certeza. Jesus Cristo vai dizer, ame os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo, amem aos seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. É para cima, é para o alto, o padrão é lá em cima, é bem mais alto. Quantas vezes nós temos vivido um evangelho raso? Quantas vezes nós tomamos o evangelho e o deixamos tão raso? Jesus Cristo está pedindo mais. É como se Jesus Cristo desse um chute e subisse bem alto, o evangelho mais alto que pudéssemos alcançar. É para lá que nós devemos seguir em busca de alcançar a graça de vivermos em obediência à vontade expressa na lei do Senhor. Quantas vezes nós estamos puxando para baixo, nós estamos quase que tornando vão o mandamento do Senhor. Quantas vezes nós estamos puxando ao nosso nível. Parece-me que muitas vezes nós precisamos lidar assim para não termos que encarar o quão duro é para a nossa natureza carnal, caída, comum, nos colocarmos debaixo do governo de Deus e sermos governados pelo Espírito do Santo dos Santos. Nós somos convidados a seguir nesse trilho de aprender com Jesus Cristo em sua palavra. Será que eu estou falando a alguém aqui que tem desprezo pela lei de Deus?
que não considera que a lei e a graça caminham em conjunto, porque lei e graça estão no caráter de Deus. Será que é possível eu estar falando aqui para alguém que nunca considerou encontrar nos evangelhos Jesus Cristo validando a lei do Senhor? No Monte das Bem-aventuranças, da boca de Jesus Cristo, saem palavras de ensino para mim e para você? Quem tem sido o seu ensinador? Quem tem sido o seu professor? Quem andou dizendo a você que a lei de Deus já não serve mais? Quem disse para você que na nova aliança não é profundo, não é forte, não é provocante, não é difícil, não é grande, não é profundo como é? Mas em Cristo, o que é difícil, em Cristo, nós temos graça. O que é incompreensível, em Cristo, compreendemos porque Ele revela. O que parece impossível, como sim, parece impossível obedecer a Deus carnalmente, mas espiritualmente, a nova natureza criada pelo Espírito do Senhor nos faz viver a alegria de obedecer. Você sabe, Jesus Cristo diz, aquele que me ama, aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. A lei de Deus é eterna, a lei do Senhor é santa, justa e boa. A lei do Senhor é convite para que eu tenha na lei de Deus como saber quão diferente é no reino viver em amor. É provocante. É realmente contundente. O reino de Deus é de um alto padrão e entra nele por Cristo Jesus a porta e a graça que o Senhor disse. Ele mesmo promete que será conosco para aquilo que parece impossível, tornar-se possível a natureza em Cristo Jesus obedecer. Nós vamos orar agora. E eu convido você a entregar-se para ser obediente à lei de Deus, seguindo a graça de Jesus Cristo. Eu convido você a estudar mais. Eu convido você a se debruçar sobre a palavra de Deus, o que mais ela me diz sobre o querer de Deus. A lei de Deus não foi anulada, a lei de Deus não pode ser pisada, ela não pode ser desprezada, ela reflete o caráter de Deus, o reino de Deus tem governo, tem lei, tem estatutos. Eu convido você a buscar mais de Deus e sua verdade. Eu vou orar por você e orando pedimos, Pai nosso que estás nos céus, obrigada pelo ensino de Jesus Cristo. Obrigada por Jesus Cristo mesmo revelar o alto padrão da tua vontade, o teu querer na tua misericórdia. Em nome de Jesus.